Ok, pode iniciar. Bem, boa tarde para todos. Eu quero dar-lhes as bem-vindas a nossos professores convidados que vão participar da avaliação da defesa da tese de nossa aluna Wandela, a professora Adriana, o professor Weber, a professora Silvana e o professor Fidel. E também quero já agradecer a quienes estão participando deste momento importante para a Wandela. Bom, então, vamos a proceder da seguinte maneira. A Wandela vai ter 30 minutos para fazer a exposição de seu trabalho. Em sequência, vamos a passar a palavra para a banca, né? O professor primeiro que vai falar será o professor Weber, depois, em sequência, a professora Adriana, em sequência, a professora Silvana e finalizamos com o professor Fidel. Bom, dito isso, o título da tese de Wandela é Por que escolhi ter menos filhos? Ela se pergunta, processos de difusão da fecundidade no Rio Grande do Norte, de 1980 a 2010. Então, com a palavra, Wandela, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Colocando aqui os slides no modo apresentação. Primeiro deixa eu testar. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer aos professores que aceitaram participar dessa banca, a professora Adriana, o professor Weber, a professora Silvana, ao meu orientador, o professor Moisés, ao meu co-orientador, né, o professor Fidel. Demais agradecimentos a gente vai fazer ao final. Bom, o trabalho se intitula Por que escolhi ter menos filhos? Processos de difusão de fecundidade no Rio Grande do Norte, de 1980 a 2010. A apresentação ficou longa, então vou tentar ser bem breve a cada slide. Bom, na introdução, eu faço uma tentativa de retomar algumas discussões, né, já conhecidas, já sabidas na demografia em relação à justificativa ou ao entendimento do porquê acontece e vem acontecendo, né, muito rapidamente a queda da fecundidade. Então, eu pontuo algumas questões, né, já sabidas, como modernidade, industrialização, trade-off, né, que é a relação mais economicista, que vai avaliar o custo-benefício, que as pessoas começaram a pensar, né, quando se fala em ter um filho, questões de urbanização, do empoderamento feminino e dos métodos contraceptivos. E aí eu trago todo esse panorama, né, e todas essas questões já conhecidas da demografia, para dizer que a difusão ela vai romper, né, com as explicações que são mais ligadas ou que são meramente economicistas ou mais ligadas à ideia economicista de uma explicação para a queda da fecundidade, e ela vai trazer, então, as questões que enfatizam a cultura, questões históricas em um contexto mais amplo, eu diria. A difusão consegue também abordar a complexa rede de interações, né, entre os seres humanos, as relações sociais, a construção do comportamento e mesmo do pensamento. Então, a difusão seria, as teorias da difusão, né, ou difusão, de modo resumido, eu diria, seria o principal arcabouço teórico para entender a mudança em torno da fecundidade neste trabalho de tese, né? Foi uma decisão nossa avaliar a mudança na fecundidade a partir das teorias da difusão. Os estudos sobre difusão nos traz algumas perspectivas interessantes. Dentre elas, a gente tem, né, com o Potter e o Casterline, a relação do relevante papel do convívio familiar, sendo a família o primeiro seio de relacionamento da criança, né, em que ele vai começar a aprender
de certa forma, as relações sociais, a interação. A difusão traz as teorias da difusão, e alguns autores, como Valente e Casterline, trazem também as pesquisas etnográficas, que aí, na pesquisa etnográfica, a gente vai encontrar a força da comunicação, né? Quando é necessário, ou como se há a comunicação e a conversa sobre família, sexualidade, contracepção. E também a questão que o Casterline traz, que é a mudança de ideação, né? Mudança nos ideais de vida, e como isso interferiu na queda da fecundidade. Portanto, o objetivo geral é analisar o efeito da difusão da transição da fecundidade nos municípios do Rio Grande do Norte no período de 1980 a 2010, né? Mas por que estamos analisando o Rio Grande do Norte? Não é porque estamos situados no Rio Grande do Norte. Existe uma justificativa para isso, e a justificativa seria a acelerada transição da fecundidade que acontece no Rio Grande do Norte e que se destaca, né, chama bastante atenção no Nordeste. E aí, diante disso, a gente traçou alguns objetivos específicos, né? O primeiro seria analisar o comportamento das variáveis de difusão, e aí a gente elencou, né, como variáveis de difusão a energia elétrica, porque é através dela que se consegue, por exemplo, a utilização da televisão, rádio e telefone, e as variáveis que a gente elencou socio-interativas. Essas variáveis, obviamente, que não foram desenhadas pelo censo, né, com essa intenção de avaliar o que seria uma teoria da difusão, mas elas nos mostram elas podem nos mostrar de forma indireta essa relação, essa socio-interação entre as pessoas, e o objetivo aqui seria entender se por acaso elas teriam tido algum efeito, né, na fecundidade no Rio Grande do Norte, no período já mencionado, de 1980 a 2010, para cada município, né? Fizemos, então, análise por município. Segundo objetivo específico seria analisar o desempenho das variáveis de difusão e socio-interativas nas mesorregiões do Rio Grande do Norte, que reúnem municípios com similaridades sociais e econômicas. E aí, aqui eu chamo a atenção que essas mesorregiões, na verdade, elas são analisadas a partir de cidades polos, né? Entendendo que essas cidades polos, elas exercem influência ao seu redor, ao seu entorno, e, portanto, a gente elencou algumas cidades polos e observamos para representar as mesorregiões de Rio Grande do Norte. Realizar análise estatística por meio do modelo espaço-temporal STK-ANOVA, com a utilização das covariáveis de difusão e socio-interação escolhidas dos censos demográficos em relação à taxa de fecundidade total. Então, a gente vai, a intenção, né, o objetivo aqui é analisar se essas variáveis, né, consideradas de difusão, de socio-interação, que também são variáveis consideradas importantes para a difusão, elas de alguma forma influenciaram na queda da taxa de fecundidade. Então, como principal hipótese, a gente tem o seguinte: quanto maior é o crescimento dos instrumentos que ampliam a comunicação de massa, energia elétrica, que, né, favoreceu a televisão, rádio e telefone, a expansão desses aparelhos, né, menor é o nível da fecundidade. Logo, a gente entra no capítulo 2, que é o capítulo do referencial teórico. O 2.1 vai tratar dos processos de mudanças populacionais. A intenção desse capítulo é fazer um apanhado, né, na literatura, retornar, né, trazer algumas discussões já conhecidas, trazer Malthus, trazer o Livre-Bate, né, trazer a discussão da transição demográfica para entender um pouco dessas mudanças populacionais e da dinâmica da fecundidade ao longo do tempo, né, que aconteceu no mundo, e depois a gente vai mais na frente do trabalho, né, falar especificamente do Rio Grande do Norte, observar um pouco, né, a mudança de regime, como ele se deu, em que velocidade se deu, em alguns lugares. Então, após isso, a gente tenta fazer uma discussão, né, populacional, mas relacionada com o comportamento reprodutivo
Então, aí eu trago Coleman, quando vai falar do novo comportamento sexual na pós-modernidade, né? A pós-modernidade trouxe o que ele chama de afrouxamento das normas tradicionais, e isso impulsionou o que seria um novo comportamento sexual, uma flexibilização e uma diferenciação no comportamento das mulheres que vai impactar na fecundidade. O Van de Kaar, né, eu trago também o Van de Kaar, quando vai falar que a tendência desse afrouxamento, desse novo comportamento mais liberal, seria uma tendência irreversível, né, supostamente irreversível, e suscetível de se tornar universal em todas as sociedades desenvolvidas, né? O Van de Kaar também vai colocar a questão da segunda transição demográfica, possibilitada pelo crescimento econômico e intelectual, e esse afrouxamento, essa tendência desse comportamento diferente, aconteceu primeiramente nas sociedades mais ditas, né, mais desenvolvidas, mas depois ele se espalha para outras sociedades, né? Então, eu trago também um pouco do Cadwell, quando ele fala da ocidentalização, né? A ocidentalização impulsionou, disseminou essa questão de novos valores, novos padrões de família, né? Essa preocupação com o gasto, né? Essa preocupação com a relação econômica do filho em ter, não se, o Cadwell coloca aqui, já começou a se pensar não mais na quantidade de filhos, mas na qualidade da criação. Então, essa relação com a questão econômica, né? E também o Cadwell traz o fluxo intergeracional da riqueza, que é justamente isso que eu falei, essa preocupação com a qualidade da criação dos filhos. Então, outras questões sobre modernização, né? E a idade no primeiro casamento, e são questões pontuadas nesse capítulo para vir delineando toda a discussão que vai estar, né, em torno das mudanças da fecundidade ao longo do tempo. Então, logo a gente vai para o capítulo 2.2, né, que eu chamei de processos de mudança da fecundidade e teorias da difusão. A intenção desse capítulo é mesmo trazer os teóricos, né, que desenvolveram essa teoria, e os teóricos vão chamar, né? Eu coloco aqui Paul, o Atkins, o Casterline, enfim, alguns teóricos aqui, que chamaram a difusão como um conjunto subjacente de explicações acerca da queda da fecundidade, né? Sobre esse termo, conjunto subjacente de explicações ou explicações alternativas, eu tenho uma crítica que é minha, assim, que é o seguinte, por que a gente chama de explicações alternativas, né? Até parece que há uma hierarquia nessas explicações em torno da queda ou das mudanças na fecundidade, e que há, por algum motivo, explicações que são melhor aceitas ou mais legítimas. Então, é um consenso, né, chamar de explicações alternativas, porém, eu penso que isso poderia ser repensado. Bom, onde nascem essas investigações, né? Como é que surgem? Quem foram os teóricos que começaram a conversar sobre isso? E aí eu trago o Notenstein, o Paul e o Atkins também, em que começaram a observar essas transformações econômicas, sociais, políticas, a industrialização, e buscar ali enxergar o panorama, o cenário social de modo diferente, né? Então, a gente tem um abandono da perspectiva estrutural em favor de uma perspectiva que vai enfatizar a disseminação de ideias e a difusão de novos comportamentos. Casterline vai dizer que as várias teorias da difusão podem diferir, né? De modo a existir aspectos causais na concepção dos teóricos que analisam a difusão. E aí eu trago algumas conceituações nesse capítulo, né? A primeira conceituação do Bongartz e Watkins, que vai falar que a difusão é um processo pelo qual a inovação se espalha entre regiões, grupos sociais ou indivíduos aparentemente independentes das circunstâncias sociais e econômicas. O Montgomery Casterline vai trazer que a difusão
ela é um processo no qual as decisões dos indivíduos são afetadas pelo conhecimento, atitudes e comportamentos de outras pessoas com que se entra em contato, é influenciada pela rede de relacionamentos e acontece desde a interação face a face até através das mídias de massa, né? Casterline também vai dizer que os efeitos sociais sobre a fecundidade permitem a visualização dos efeitos locais e distantes, modelos dos efeitos sociais, né? O Casterline vai desenvolver esse modelo e vai observar o que ele chama de contágio social, o comportamento que muda a probabilidade da outra pessoa adotar o mesmo comportamento. Seria mesmo a ideia de contágio, né? Ou de algo contagiante. E no caso da teoria de fusão, em todas essas conceituações, né, há uma coisa em comum, que é a ideia de um comportamento que se repete, né, o que é, de fato, a pessoa é contagiada por determinado comportamento, aprende aquele comportamento no seio social e aquele comportamento se difunde. Há também críticas em relação à noção do contágio na difusão. Então, trago aqui outras conceituações, né? A questão do feedback endógeno, ou a retroalimentação endógena, né? Que é quando há propositalmente, por exemplo, né? Uma campanha sobre um programa de planejamento familiar e essa campanha, né? Ela surte efeitos e se nota, né? Que as pessoas começam a adotar aquilo que a campanha promoveu, divulgou, começa a ver uma certa eficiência daquilo que se foi projetado, daquilo que se foi difundido. E o Montgomery e Casterline vão dizer, então, que a difusão é melhor analisada em suas características definidoras, né? E aí ele coloca a difusão bem nesse aspecto, nessa perspectiva de aprendizagem social e influência social, né? Os métodos estatísticos. Então, o que aconteceu, de que modo esses pesquisadores analisaram a difusão, né, dentro da sociedade? Essa análise não se deu somente por exemplo, etnografias ou pesquisas qualitativas, mas também foram desenvolvidos muitos métodos estatísticos que conseguiram comprovar, né, que a difusão acontece no meio, no âmbito social, e que ela é muito, muito eficaz e muito forte, né, quando se trata de mudança de comportamento entre as pessoas. Então, muitos dos modelos utilizados são modelos adotados, não emprestados da epidemiologia, que esses modelos da epidemiologia trabalham com a questão da infecção e contágio de doenças e que foram readaptados e analisados na fecundidade como esse processo de contágio. Bom, o capítulo 2.3 eu chamei de abordagens sociodemográficas da difusão. E aí eu trago os teóricos, né, que a gente conhece na demografia, que falam das ideias de difusão, dessa transmissão de novos comportamentos e atitudes, mas aqui eu quero chamar a atenção, né, uma atenção particular para a antropologia contemporânea, ela é colocada pelo Carter, quando a antropologia ela teve um papel fundamental nesses estudos, no desenvolvimento de teorias em relação à difusão, né? E a difusão age para influenciar a fecundidade, né? Na perspectiva da antropologia contemporânea. A disseminação de comportamentos, então, ela é observada pela antropologia através da cultura. A antropologia considera como chave para entender os processos sociais e mudanças da fecundidade. A antropologia é considerada como chave, porque a antropologia vai observar, né, esse aspecto cultural e vai tentar enxergar nele como essa disseminação acontece, se há diferenças e como ela é passada de sociedade para sociedade, né? O século XIX, então, traz difusões antropológicas, duas escolas importantes, a escola chamada Escola Germano-Austríaca, que é poligenética, que vai dizer que a cultura ela nasce de 7 ou de 8 complexos, né? Ela é diversa, ela nasce de complexos
na sociedade, e a escola inglesa, que é a monogenética, que é a ideia da cultura como uma hierarquia, a ideia da cultura que como se a cultura surge de um único modo e ela vai evoluindo e se modificando ao longo do tempo. A gente tem, então, né, a contribuição do Franz Boas, ele que é da escola germano-austríaca, influencia bastante a antropologia norte-americana, e o Franz Boas, ele defende essa ideia de que a cultura ela acontece, nasce em vários complexos e, portanto, ela é heterogênea e diversa. O Glauber, que vai falar que rompe com os arquétipos culturais historicistas e padrões universais da história cultural, né? Ele também é aluno do Franz Boas e ele adota o mesmo pensamento. Então, passa a investigar relatos de novas invenções para entender a difusão. Novas invenções dentro da sociedade, de diversas sociedades diferentes, para entender também, de fato, como acontece a difusão. Se um artefato era algo que era utilizado em uma cultura e que era transmitido para outra cultura, da mesma forma, tinha o mesmo uso, ou esse uso poderia ser diferente, né? Porém, houve críticas aos argumentos difusionistas, né? E aí a gente tem a presença desses argumentos no funcionalismo, com Malinowski, e ele vai dizer que todas as culturas são independentemente impulsionadas pela demanda para atender às exigências funcionais da experiência humana, que é, como eu falei, essa questão de um artefato. Como um artefato, ele é usado, um exemplo prático, né? Obviamente, não só isso, como ele seria usado em cada cultura, e se o mesmo artefato é usado por todas as sociedades que foram observadas, por exemplo, pelos antropólogos da mesma forma, ou ele tem utilidades diferentes a depender da necessidade de cada sociedade observada. Então, para o Malinowski, a difusão nunca ocorre, mas sempre é uma readaptação, um processo criativo no qual a influência externa é modelada pela criatividade. Então, ele traz essa ideia da readaptação, né? Uma crítica à difusão, porque ele vai falar o seguinte, que de fato a difusão não ocorre e que as sociedades elas agem de acordo com a necessidade, portanto, há uma readaptação, por exemplo, de um artefato, de a utilização de algum artefato, né? A gente tem também a influência do estrutural funcionalismo com Radcliffe Brown, né? Em que ele vai dizer que cada sociedade é estudada em sua totalidade, cada cultura pode usar o mesmo elemento de modo distinto a depender do seu contexto. O estrutural funcionalismo criticava a ideia de difusão ocorrida por imitação. A difusão por imitação é um aspecto, né, da teoria da difusão que os teóricos começaram a se debruçar sobre ele, mas o estruturalismo, o funcional estruturalismo vem dizer que não ocorre essa difusão por imitação, porque, na verdade, há uma readaptação, né? E aí a gente tem a presença da teoria da prática, a difusão está presente de modo distinto e onipresente dentro dos processos sociais. Então, Carter ele vai problematizar essa questão e vai dizer que os estudos do difusionismo abordado pela antropologia diverge do difusionismo dentro dos estudos demográficos, né? Como assim? A antropologia se preocupou muito com a disseminação dos elementos culturais, mas os estudos demográficos, segundo Carter, né, se restringiu às ideias de como os mecanismos de contracepção foram passados de uma pessoa a outra. Análise apenas da difusão de novas tecnologias. Então, ele vai dizer, a antropologia se preocupa com a disseminação de cultura, ou seja, a disseminação de comportamento, e os estudos demográficos em relação à difusão da fecundidade focou muito o seu olhar em relação aos métodos contraceptivos, como se somente a divulgação, a disseminação da utilização dos métodos contraceptivos tivessem sido a principal chave, né, para o controle da fecundidade. Então, a gente tem que, nesse capítulo, né, na verdade, minha intenção foi dizer que existem diversos campos conceituais
antropológicos, sociológicos, demográficos, até mesmo de estudos de linguagem, né, com o Wittgenstein, para explicar ou para tentar explicar, tentar entender como acontece esse processo de difusão, que conceito é esse, no que é que ele vai se fundar, se firmar, se na antropologia, na demografia, na sociologia, e se de fato ele ocorre e como ele ocorre. Bom, nos estudos de difusão, né, eu encontrei essa abordagem, que é chamada de abordagem cognitiva, em alguns lugares eu chamei de abordagem comportamental da difusão. Essa abordagem, ela vai analisar, né? Ela não vai se concentrar nos aspectos culturais, né? Diferente da antropologia, nem tampouco vai se concentrar nos aspectos das novas tecnologias contraceptivas ou no que está acontecendo em torno da fecundidade ou da evolução, entre aspas, né, da sociedade. A abordagem comportamental, ela vai focar sua análise no indivíduo, especificamente, na cognição, na sociocognição e na aprendizagem social, mas essa aprendizagem social é focada no indivíduo. Para isso, os autores, né, que estudam a difusão nessa abordagem, se utilizam de teóricos da psicologia social para tentar entender esse fenômeno, né? Então, o primeiro teórico que eu trago nesse capítulo é o Huygens. Ele vai analisar a sociocognição e as interações sociais estudadas a partir de uma compreensão que considera o meio social como um elemento-chave para proporcionar o aprendizado. Aí a gente vem também com a contribuição da sociologia, né, com Carley, e ela vai dizer que a interação entre indivíduos como forma de obter informação, né, que é necessário a interação entre indivíduos ou que essa interação entre indivíduos é uma forma potente de obter informação, né, de ficar atualizado sobre as demandas sociais de acordo com o contexto. E para Carley existem os indivíduos passivos e ativos dentro da difusão da informação. Então, ela vai chamar, né, essa interação que é inevitável, né, no nosso convívio social, de difusão da informação, né? Essa informação aqui não é centrada na divulgação de mídias de massa, mas na interação individual entre as pessoas. E aí ela vai dizer que existem pessoas que são receptoras passivas e ativas. Os passivos são as pessoas como esponja, né? Que captam o que aprendem ou que ouvem alguma informação e simplesmente absorvem, né? Os receptores ativos são aquelas pessoas que buscam as informações mais ativamente. É uma perspectiva, né, da Carlin para tentar explicar esse processo de difusão da informação. Novamente, eu trago um teórico da psicologia, que é utilizado nos estudos de difusão, né, nessa perspectiva comportamental e sociocognitiva, o Heider, e ele vai elaborar uma teoria chamada teoria do equilíbrio. Essa teoria faz parte dos estudos de psicologia social, que vai dizer o seguinte: as pessoas atribuem resultados de comportamento a causas disposicionais internas ou situacionais externas. Ele quer dizer que as pessoas o tempo todo, né, nós, ao tomarmos qualquer atitude, estamos o tempo todo fazendo uma espécie de comparação de julgamento das nossas próprias atitudes, né? Sejam de modo a comparar com seus próprios valores ou a circunstâncias situacionais e externas ao nosso redor. E a teoria do equilíbrio, ela traz uma relação triádica entre, né, que o autor vai chamar de relação triádica, entre o eu, o outro e um objeto
ou pessoa, né? E um terceiro elemento. Então, eu trouxe aqui a figura 1, né? Com o esquema explicativo da teoria do equilíbrio de Heider. Nesse esquema explicativo, o que é que a gente tem? A gente tem as setas, né? Então, a ponta da seta, ela vai dizer a nossa atitude, qual é o curso da nossa atitude, né? E o mais seria gostei, literalmente, né? Equivalente a gostei, e o menos a não gostei. Se a gente trouxer para a linguagem atual, seria like ou dislike, né? Gostei ou não gostei. Então, como é que isso funciona? O eu, o outro e um terceiro objeto ou uma terceira pessoa. Nessa figura, a gente tem duas situações de desequilíbrio, porque, de acordo com Heider, se eu tenho dois sinais positivos e um sinal negativo, independente do curso, né, das nossas atitudes, que é para onde as setas estão apontando, eu tenho uma situação de desequilíbrio, né? Equilíbrio, então, seria se todos os sinais fossem iguais, o todo positivo, o todo negativo. E a gente tem essas situações de desequilíbrio para explicar o seguinte, para entender o seguinte, né? Eu posso ter um melhor amigo, né? Vamos analisar aqui, por exemplo, essa primeira seta. Eu posso ter um melhor amigo. Então, eu tenho aqui o sinal de positivo e essa pessoa é o meu amigo. Porém, entre nós dois pode existir uma outra pessoa ou uma outra coisa, um objeto que eu não gosto. Então, eu posso ter um melhor amigo, mas não ter afinidade com ele em relação a alguma coisa. Assim como eu posso não gostar da pessoa, essa pessoa não ser minha amiga, eu não ter nenhuma interação com ela, mas nós termos algo em comum, seja alguma outra pessoa que eu gosto também, ou algum outro objeto, ou alguma coisa. E o Heider, ele cria essa teoria de equilíbrio para dizer o seguinte: o tempo todo a gente se depara com esse tipo de relação, com esse tipo de paradigma, vamos dizer assim, de conflito, melhor dizendo. E a teoria do equilíbrio vai dizer o seguinte: por mais que a gente viva conflitos diariamente em relação à tomada da nossa atitude, a gente busca sempre o equilíbrio, né? Segundo Heider, a gente busca o equilíbrio. Então, no esquema aqui explicativo do Heider, seria como se, eu tenho um melhor amigo, mas nós temos algo que não é afim, que eu não gosto. Aí eu vou tomar uma decisão para tentar encontrar um equilíbrio nessa relação. E essa relação, essa tomada de decisão em relação ao nosso convívio social, acontece o tempo todo e em todas as situações, né? A gente vai ver, então, que essa abordagem comportamental da difusão, ela também é tratada pelo Fassben e Eisen, né? O Eisen é um teórico que eu tratei também na dissertação, porque ele vai falar da fecundidade muito em relação a essa questão da aprendizagem social. Mas aqui eu trouxe o seu modelo explicativo, que ele fala de estímulos incondicionados, estímulos condicionados, respostas incondicionadas evidentes e comportamento de reforço. Mas de que modo, né, a teoria do Heider e a teoria de Eisen estaria relacionada com a reprodução? Bom, os estímulos incondicionados, né, por isso que eu trouxe aqui essa figura da comida, de modo simples, né, seria quando você sente o cheiro de uma comida e você sente fome. Isso seria uma resposta incondicionada evidente, você não condiciona, né? É como se fosse quase que uma resposta natural do organismo. Então, esse seria um estímulo incondicionado. Os estímulos condicionados seria quando eu condiciono alguma coisa, né? Inclusive, no exemplo, para tentar explicar, né, de fato, essas questões, né, de explicações da psicologia social são um tanto complexas, né, pelo menos para quem é da área das ciências sociais e não psicologia.
E no exemplo, eu trouxe a questão da aranha, né, que é colocada no próprio livro do Fassbinder e Eisen, né? Por exemplo, uma criança vai ter medo da aranha se você condicionar ela, né? O nome aranha, a figura da aranha, então aquilo foi condicionado para que ela tivesse medo. Mas o que isso tem a ver com a reprodução, né? Analisando do ponto de vista da reprodução e da sociocognição e do modo como o nosso comportamento, né, ele é afetado pela sociocognição, ou dentro da nossa cognição a gente toma determinadas atitudes e escolhas, a reprodução, então, ela seria moldada de acordo com o contexto social, de acordo com o lugar onde eu estou, com a influência social ao meu redor, a aprendizagem social ao meu redor, com a experiência de outra pessoa em relação a ter filhos, como é a gravidez, o número de filhos. Então, essa abordagem comportamental da difusão ela tem esse foco no indivíduo, mais especificamente, né, na sua biologia, de certa forma, para dizer o seguinte: por mais que a gente tenha processos biologizantes, né, processos naturais do nosso aprendizado, da nossa cognição, esses processos eles são condicionados, eles são influenciados e eles acontecem, né, dentro dessa aprendizagem social. Bom, nós partimos então para o capítulo 2.5, que é o capítulo das telecomunicações como um processo de difusão, né, rádio e televisão. Esse capítulo ele foi montado, digamos assim, né, foi produzido porque as telecomunicações e toda a discussão sobre as telecomunicações, sobre a mídia de massa, são um arcabouço teórico que é muito forte também nos estudos de difusão, né? Sobretudo em relação à difusão da fecundidade. Então, nesse capítulo, eu trouxe, eu tentei trazer a relação das mídias de massa com a fecundidade, e aí eu encontrei, né, um arcabouço que está longe de se esgotar, mas é bem extenso, que consegue conversar sobre isso e mostrar os efeitos das mídias de massa na fecundidade. E aí a gente tem aqui, por exemplo, para o Allen, né, que a televisão exerce função econômica e institucional. E alguns teóricos vão dizer, né, que as novelas elas foram produzidas primordialmente ou pensando num público feminino. E alguns autores vão chamar, inclusive, de ficção feminina. A televisão, né, que faz parte desse processo das mídias e da influência na fecundidade, ela não exerce só, né, nessa perspectiva aqui, uma função econômica, institucional, por ser o aparelho em si, obviamente, né, que o aparelho é necessário para que as informações sejam transmitidas, mas dentro dessa discussão da televisão em si, eu me deparei com uma discussão muito interessante, que é a relação das telenovelas, né? As telenovelas entra num patamar, enfim, é muito alto, né? Muito importante quando a gente discute, quando a gente pensa fecundidade, principalmente porque as telenovelas, para alguns autores, elas foram consideradas ou são consideradas como essa produção que foi feita pensando na mulher, nos problemas que a mulher vive, e chamando a atenção especificamente das mulheres. Então, as telenovelas evidenciam perspectivas essencialmente femininas, como questões relacionadas ao desejo e ao poder da mulher, né? Os efeitos das séries televisivas nos países emergentes, né? Foram outros estudos que eu encontrei sobre o impacto dessas séries televisivas nos países emergentes. E aí tem um exemplo da Rádio Tanzânia, né? É, essa rádio, ela divulgou uma série que falava sobre o planejamento familiar,
e o Gerson vai mostrar o tamanho do impacto, né, dessa série e o quão a sociedade adotou o planejamento familiar após essa série televisiva ter sido divulgada, né? Então, alguns países eu trouxe aqui, né? Alguns países que eu coloco nesse capítulo, como Quênia, o Japão, Estados Unidos, México, né? Nesses países, os teóricos trouxeram estudos que conseguiram mensurar, né, o efeito da televisão e de séries específicas e de novelas específicas na fecundidade. No Brasil, a gente tem o protagonismo da Rede Globo de televisão, né? Com suas novelas em horários nobres. E aí eu trago, né, o estudo do Faria e do Potter, né, um estudo muito conhecido aqui no Brasil, né, nas pesquisas da área aqui no Brasil, sobre televisão, telenovelas e quedas na fecundidade no Rio Grande do Norte. E a gente vê o quão as telenovelas, né, que teve um efeito de influenciar a fecundidade, não só aqui no Brasil, mas nos países emergentes, e não só nos países emergentes, mas também em países como os Estados Unidos, e a gente vê a força, né, das telenovelas no Brasil, no Nordeste, enfim, em todos os lugares do Brasil. Então, nós temos que TVs e rádios exercem efeitos indiretos na promoção do planejamento familiar, seja via institucional, alguma campanha que o governo promoveu e que passou a divulgar via rádio ou televisão, seja via indireta, né? Quando a gente vê nas novelas um exemplo de família, né? Nessa discussão, o Faria e o Potter faz essa discussão, e alguns outros autores eu também encontrei, que a principal questão seria, né, nas novelas, principalmente, as novelas exibidas em horário nobre, o que sempre houve, pelo menos no Brasil, foi o seguinte: dois núcleos da novela. Um núcleo rico, geralmente é composto por um casal e um ou dois filhos, e um núcleo pobre, né, que passa por situações adversas, né, na trama da novela, é sempre composto por pessoas que têm muitos filhos, e essa intenção de passar os dois tipos ou dois modelos de família, ainda que não tenha sido feita intencionalmente, os autores vão dizer que esses modelos de família, divulgado em horário nobre nas novelas do Brasil, surgiu, causou, na verdade, efeitos muito evidentes na população brasileira, que a gente pode observar com a mudança desse comportamento, né? E aí o Brasil, ele começou a crescer, né, na confecção de suas novelas, como eu já falei, principalmente a Rede Globo de televisão, e começou a exportar. E o interessante é que não começou a exportar somente a novela, mas começou a exportar o know-how também, que é o como fazer a novela. Tamanha foi o sucesso, né, desse protagonismo brasileiro em relação às telenovelas. Eu trouxe aqui, mencionei no texto, né, a novela considerada mais vendida do Brasil, a Avenida Brasil, que foi exportada para inúmeros países no mundo. E essa novela ela traz uma nova classe média ávida por consumo e que causou muito impacto, né, no comportamento, embora seja difícil essa mensuração, mas a gente encontra alguns estudos que falam do impacto de algumas novelas específicas no Brasil. Bom, Wendy, 5 minutos. tá, deixa eu correr. Difusão induzida por meios contraceptivos, de modo geral, aqui eu trago uma análise em relação aos meios contraceptivos e o arcabouço teórico que fala sobre isso. Eu trago a questão do pronto, disposto e capaz, e a principal questão aqui nesse capítulo é dizer o seguinte: não foi necessário só haver novas tecnologias contraceptivas
mas um novo comportamento para que as tecnologias contraceptivas fossem utilizadas. Eu entro, então, esse capítulo de caracterização histórica e demográfica é somente, a intenção desses capítulos foi para apresentar o Rio Grande do Norte, trazendo alguns aspectos dos indicadores demográficos, algumas questões históricas do Rio Grande do Norte, né? Enfim, não vai dar tempo de conversar sobre isso. Em relação à metodologia, né? A gente utilizou dados dos censos demográficos, as variáveis tiveram que passar por um processo de harmonização. Uma limitação encontrada foi que, por trabalhar com o censo demográfico de 1980 e por precisar fazer essa harmonização, não foi possível colocar novas informações que aparecem nos censos mais recentes, como computador e internet, para não correr o risco de viés, né? Enfim, os dados. As variáveis que a gente utilizou, percentual de eletricidade, de energia elétrica, de rádio, telefone nas residências e no banco de pessoas, mulheres com trabalho remunerado, educação, religião, e são as variáveis consideradas de sócio-interação. O modelo que utilizamos é uma classe de modelos implementadas de um pacote CARBASE. Esse modelo é utilizado para modelar dados no espaço-tempo, num conjunto de unidades de área não sobrepostas em períodos distintos, mais especificamente com a decomposição de estilo ANOVA, que vai observar a variável ao longo do tempo. Nos estudos de fecundidade, embora não tenha mencionado todos que eu encontrei que há sempre para testar o contágio na fecundidade, se utilizou em muitos estudos o NOx, né? É uma metodologia que é bastante utilizada para testar esse tipo de situação, né? No caso da difusão da fecundidade. E a gente tem uma inovação que é trazida pela Assunção e Potter, que é o NOx-COX, né? São modelos emprestados da epidemiologia que vão testar o contágio. E a inovação do nosso trabalho seria, então, trazer essa abordagem bayesiana, né? Que também é utilizada na epidemiologia, mas que trouxemos agora com a questão da difusão da fecundidade. Nos resultados, eu trago, então, só na estatística descritiva, só para pontuar o gráfico de energia elétrica, que mostra o aumento, enfim, não dá tempo de falar mais sobre isso. Rádio, o aumento e depois queda, né? A explicação seria o advento, a inserção de novas tecnologias. E a televisão com um aumento crescente e totalizando quase 100% em todos os municípios analisados do Rio Grande do Norte. A linha telefônica, no telefone também mostrou aumento, né? Análise espaço-temporal, que é a análise bayesiana que nós fizemos. Nessa análise, nós encontramos somente a televisão como significante, né, ou como significativa, tendo sido a televisão, nesse processo nosso de entendimento, que a televisão seria uma variável de difusão importante ou significativa para a queda da taxa de fecundidade. E aí a gente tem os mapas. Esses mapas, eles são resultado dos valores, né, do modelo. A gente tem essa interação da TFT com a variável que apresentou a significância, né, a televisão, mas os mapas contam a história da queda da fecundidade, tal qual a gente já conhece, né? Portanto, a gente vai perceber um branqueamento dos mapas, mas a diferença, embora a gente saiba que houve a redução dessa taxa, a diferença seria justamente a significância que encontramos na televisão, né, ou no crescimento da adoção do aparelho de televisão. As considerações finais, eu trouxe aqui somente a questão dos objetivos específicos e como alcançamos esses objetivos, né? E os resultados que tivemos. Aumento expressivo da televisão em todos os municípios, inclusive nas cidades polos, Caicó, Mossoró, Natal, Nova Cruz. Redução da posse de rádio e telefone, né? Pelo motivo da chegada de novas tecnologias, é a principal hipótese. Crescimento das mulheres evangélicas, é um dado novo. Aumento novo em relação, né, a
Natal e Rio Grande do Norte. Aumento das mulheres sem religião de 91 a 2000 e queda de 2000 a 2010. A principal hipótese que eu trouxe é o aumento dos templos evangélicos na capital. Eu encontrei alguns estudos que falaram sobre isso. Então, aumentou as mulheres sem religião, depois esse número de mulheres sem religião cai, e a principal hipótese seria que elas haveriam migrado para a religião evangélica. Tendência de crescimento das mulheres com trabalho remunerado, e a partir da aplicação do método espaço-temporal, encontramos somente a televisão como significante, e podemos dizer que houve difusão por transmissão cultural via televisão nos municípios do Rio Grande do Norte, como pauta de pesquisa. Seria interessante observar com esse advento da Smart TV, embora se pense que não se utilize mais a televisão devido ao computador e tablet, a gente tem Smart TV, que tem acesso à internet, e uma pauta de pesquisa seria investigar, por exemplo, os serviços de streaming, e séries televisivas. Outra questão seria fazer uma regressão logística para cada ano separadamente, e aí a gente poderia acrescentar telefones e celulares, censos de 2010 e 2020, e pensar numa contribuição em relação a essa análise do pronto exposto e capaz. E obrigada, desculpa se passei do tempo.